Olá, boa tarde a todos, aos amigos do NEPOM, Núcleo Espírito da Polícia Militar. Estamos aqui reunidos para a nossa doutrinária desta tarde, com o tema Orientações de Jesus aos discípulos, sempre atuais. E o subtema será A Sabedoria do Reino de Deus, pelo nosso amigo Antônio Carlos. Como sempre fazemos, vamos iniciar a leitura de um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 4, Jesus em casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam, a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e, se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Lucas, capítulo 19, itens de 1 a 10. Continuando a manter essa harmonia, vamos para a nossa prece. Senhor Deus, Pai maior, Mestre Jesus, amigo incondicional de todas as horas, Maria Santíssima, Mãe de Jesus e de todos os sofredores, Espíritos amigos, nesse momento estamos aqui reunidos para apreender todos os ensinamentos que o irmão Antônio Carlos nos trará. Desejamos muita coragem para que a gente possa seguir esses ensinamentos e assim promover o nosso crescimento moral e espiritual. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Assim seja. Passo agora a palavra ao irmão Antônio Carlos. Pessoal, boa tarde a todos os amigos e colaboradores, irmãos aí do NEPOM. É com muito prazer que estamos aqui para mais uma atividade doutrinária e como tema no dia de hoje um texto que está contido na obra de Chico Xavier, que é o livro Boa Nova, pela inspiração do espírito Humberto de Campos, que é o capítulo 9, que fala de velhos e moços, e que nós vamos trazer isso hoje com o título de A Sabedoria do Reino de Deus. Nós vamos abordar esta questão de uma maneira em que a percepção em torno do assunto demanda uma compreensão das nossas realidades no momento atual. Eu vejo este tema assim, parecendo que é algo que aconteceu ontem. É impressionante, né?
como os fatos se repetem, como as criaturas se apresentam no teatro da vida e como elas só fazem trocar, talvez, de roupagem, né? Porque as criaturas são as mesmas em qualquer parte do universo. E a sabedoria do Reino de Deus, nós vamos, então, visualizar nesse trabalho muito bem apresentado pelo espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, esse momento entre moços e velhos ali no âmbito dos colaboradores, dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. Né? É onde nós vamos ver aspecto de hoje, nós poderíamos dizer assim, de vestígios preconceituosos dos mais novos em relação aos velhos, o que nós assistimos na sociedade, o que nós estamos vendo. Né? E isso caracterizado muito pelo ímpeto dos jovens. Aí é que nós vamos ver que os jovens são os mesmos. Né? Isso faz parte da natureza do jovem. E o texto de Humberto de Campos, ele revela com muita propriedade que não era raro, pessoal, observar-se na pequena comunidade dos discípulos de Jesus as divergências, os entrechoques de opiniões, né? Dentro de um idealismo quente dos mais jovens. Ora, o corpo de discípulos de Jesus era predominantemente de jovens. Os mais avançados eram Mateus e Pedro, esse sim, mais avançado em idade, André, que era irmão de Pedro, né? E os outros eram jovens. E muitas vezes, este grupo seguidor de Jesus, esse grupo humilde, né, dividia-se em discussões relativamente aos projetos do futuro. Cada qual queria se manifestar de forma mais aguçada, mais representativa, né, mais fidedigno, mais exemplar, e às vezes se perdia. Isso nós observávamos enquanto Pedro e André, que eram irmãos, né, os pescadores, eles estavam sempre a ouvir os companheiros com a ingenuidade que lhe era peculiar, a ingenuidade das suas individualidades, com a sua simplicidade, com a sua sinceridade. João, filho de Zebedeu, né, comentava os planos de luta do porvir. Tiago, o seu irmão, porque os dois filhos de Zebedeu, João, que se tornou mais tarde o evangelista, e Tiago, né? Tiago que vai ser o maior, porque ia ter um outro Tiago, o Tiago menor, filho de Alfeu. E esses dois, eles tinham, assim, uma veemência fantástica. Tiago, irmão de João, falava do bom aproveitamento de sua juventude, ao passo que o jovem Tadeu era outro também discípulo de Jesus, jovem Tadeu, fazia promessas maravilhosas. Isso tudo se desenrolava dentro do contexto do grupo que estava ali seguindo Jesus. Nós vamos ver também, aí o texto ainda, revelando a ideia de autossuficiência. Quando nós analisamos esse ímpeto dos jovens, percebemos aí uma ideia de autossuficiência por parte deles. Por parte desses discípulos jovens, quando afirmavam, eles faziam questão de colocar esta veemência. Somos jovens, diziam sempre, iríamos a terra inteira. É o que nós sabemos do jovem, né? O ímpeto,
eu digo que chega a ser até talvez um pouco de fantasias em determinados empreendimentos. Iremos a terra inteira, pregaremos o evangelho às nações, renovaremos o mundo. Idealistas, né? Muito natural, principalmente pelas circunstâncias da própria condição que lhe era peculiar, pela inexperiência, pela força que o jovem tem, em contrapartida lhe falta a experiência da vida. E esses jovens discípulos do Mestre, eles estavam sempre ali, aguardando ansiosamente, com muita expectativa, quando o Mestre lhe dessem a permissão para que eles saíssem da Galileia. Olha que desafio. Saíssem da Galileia e fossem pregar, né, as verdades do reino de Deus em Jerusalém. Imaginem, Jerusalém, o centro que fervilhava a corrupção, o centro dos falsos intérpretes do pensamento divino, né? Onde os fariseus estavam ali a dominar com suas seitas. E eles pensavam sair, deixar a Galileia e irem para lá fazer a apresentação da Boa Nova de Deus. Muito bem. E nisso ele sentia-se bastante forte e disposto para esta contenda, né, para esta empreitada de luz que era levar o Evangelho de Jesus para todo canto. Assim eles admitiam. Eles viviam com tanta ansiedade que respiravam profundamente e almejavam esse momento. E, além do mais, olha a autossuficiência, se achavam como únicos habilitados a traduzir com fidelidade os novos ensinamentos de Jesus. É aí que nós vamos ver como a juventude, às vezes, ela pode ser pega de surpresa, cometer os deslizes, exatamente por esse ímpeto, por essa euforia desenfreada em determinadas circunstâncias. Todavia, o ímpeto desse jovem vai fazer com que eles tenham uma visão equivocada em relação aos discípulos mais velhos, é óbvio, né? Isso conflitava profundamente. Conflitava a tal ponto que surgiam aí os questionamentos, surgiam os comentários adversos, quando eles mesmos ponderavam do que poderia realizar Simão Pedro, que era um chefe de família, encarcerado nos seus pequeninos deveres, ou seja, na sua vida de pescador, e tinha lá os seus vínculos da família. O que poderia fazer para a divulgação da Boa Nova de Jesus? Eles colocavam isso em suas assembleias. Teciam um comentário em relação a Mateus, né? E chegava ao ponto de dizer que Mateus não estava igualmente enlaçado devido às circunstâncias das suas obrigações de cada dia. Porque quem era Mateus? Mateus era Levi, que quando ele adentra a doutrina de Jesus, ou seja, a seguir Jesus lhe chama ele é Levi e lhe dá o nome de Mateus, né? Ele se transforma em Mateus. Era também já um indivíduo não tão jovem, mas também não era tão avançado na idade como Pedro, mas tinha os seus compromissos, porque Mateus vinha da atividade de cobranças de
impostos, ele era cobrador de imposto. E o indivíduo que, naquela época, assim, tinha como profissão esta função, ele era sempre mal visto, né? Era sempre mal visto. Todavia, Mateus adentra ao movimento apresentado por Jesus com toda a sua convicção, mas os discípulos mais jovens tinham as suas resistências, né? Como nós vimos já no início, pelo seu ímpeto, pelas suas autossuficiências, por ignorar sempre o indivíduo jamais avantajado, avançado numa idade, como um incapaz, um incompetente para desenvolver certas tarefas, e que existe um engano muito grande, e que isso está enraizado muito no contexto cultural de determinadas sociedades, né? Onde o idoso ele não é tão prestigiado nas suas capacidades como deveriam ser, exatamente por causa de quê? Deste misticismo em torno do idoso, que já chegou a um ponto que agora só é declínio. Eu digo que, em parte, o idoso também colabora muito para isso. É raro, em nossa sociedade, é óbvio, né? Nós não assistirmos aí jovens que estão aí loucos para poder se aposentar, para poder gozar da aposentadoria, para não fazer mais nada, não é assim que se pensa? E eu costumo sempre dizer, muito cuidado, muito cuidado. Eu vejo isso em determinados amigos que tinham, assim, atividades tranquilas, de rotina, mas estavam ali exercendo uma funcionalidade no dia a dia, e ao se aposentar, houve um declínio marcante, de surgir comprometimentos de ordem de saúde, de ordem emocional. Por quê? Porque começaram a se ver como inúteis. Esse é o grande problema. É esta carga emocional, né? E isso não é de hoje nem de ontem, não. Isso acompanha a criatura humana. Nós vamos observar que quando essas atitudes dos mais jovens discípulos de Jesus imperiosamente sobre os mais velhos, é uma questão de olhar a vida de uma outra maneira, como nós continuamos a olhar, né? Não olhamos os valores intrínsecos que poderão ser buscados dentro das suas respectivas capacidades e aprimorar a própria sociedade, né? Então, André e o irmão escutavam, André, irmão de Pedro, escutavam tudo isso de modo muito despreocupado, para meditarem apenas quanto às lições de Jesus. Eles estavam muito focados em relação às lições que Jesus lhe apresentava. Todavia, Pedro, né, Simão Pedro, mais tarde chamado Zelote, era o antigo pescador, tornou-se pescador de alma, ele acompanhava semelhantes conversações, e mesmo quando ele escutava isso despreocupadamente, porque ele estava focado nas lições de Jesus, isso às vezes lhe incomodava. E muitas dessas conversações, ele sentia-se humilhado. O termo é este. Ele sentia-se humilhado. Humilhado por quê? Devido à sua idade mais avançada, que proporcionava exatamente todo esse entrechoque com a turma mais jovem. E isso
vai desenvolver em Simão Pedro um fator muito sério de um processo em que ele se acha depreciado, ou seja, vai ocorrer uma depreciação emocional nele muito grande, mas muito grande mesmo, que nós vamos ver como isso se desenrola. Essa depreciação emocional de Simão Pedro é devido que onde ele se encontrava diante das atitudes dos discípulos mais jovens, ele passou, então, a fazer conjecturas depreciativas de si mesmo. Vai Simão Pedro compreender que suas energias, a seu ver, já não se coadunavam, olha só, com o serviço do Evangelho, com o serviço da divulgação do reino de Deus, porque ele estava velho, né? E ele passou a perguntar a si mesmo o que seria de seu esforço singelo junto de Jesus, se ele estava velho, né? Decadente, imprestável, sem forças. Olha como colocações em relação a pessoas podem trazer danos, podem trazer repercussões que significam verdadeiros confinamentos, verdadeiras catástrofes, pessoal. Nós precisamos estar atentos para isso, principalmente nos momentos atuais, onde nós estamos a disseminar todo tipo de indiferença no aspecto de atingir criaturas. E não foi diferente com Simão Pedro, não. Mas não foi diferente mesmo. Ele, diante desse conflito interno que ele vivia, ele já começou a sentir mais fortemente o declínio das suas forças vitais. Olha que ponto chega determinada ação preconceituosa em muitas criaturas, pessoal. Ainda mais ele que era um homem simples, um homem ignorante, um homem que vivia da labuta, da pesca. E isso vai lhe abater de modo muito forte. Então ele já sentia que estava o quê? Olha, sem forças. Era como suas forças estivessem esvaindo-se. Assim ele se sentia. Ou seja, ele chega ao ponto de dizer, né, segundo a narrativa de Humberto de Campos, os registros de Humberto de Campos sobre essa passagem de Pedro, onde Pedro diz que se sentia descendo montanha abaixo, ou seja, a fragilidade orgânica que se instalava nele. Porém, espiritualmente, aí é que entra a misericórdia de Deus, e é para isso que nós precisamos estar atentos, que nem tudo está acabado. A misericórdia de Deus está sempre ao nosso alcance. Só basta nós termos mais um pouco de reflexão, de paciência e poder colocar as coisas no seu devido lugar e ver o ponto correto. Foi o que aconteceu com ele, com Pedro, né? Porém, espiritualmente, ele se sentia firme e vigilante no seu ritmo da vida. Ou seja, ele se sentia firme quando ele olhava que ele tinha um compromisso com a proposta de Jesus. Isso lhe dava um ânimo, isso lhe dava novo direcionamento. E então é o que vai levar Pedro, né, a procurar Jesus. É esse ânimo que estava lá latente na sua individualidade. E ele procura Jesus com tantas dúvidas decorrentes, mas decorrentes mesmo, né? De ordem emocional,
de ordem de relacionamento ali com o grupo, ele vai procurar Jesus para relatar todas essas suas dores, né, suas queixas. E ele assim faz, e ele assim procede. Com tantas dúvidas, decorrente do preconceito subjetivo dos mais moços, Pedro se encontrava ali machucado, ferido, magoado no seu coração. Procurou, então, se entender com o mestre, buscando ali, né, naquele encontro com Jesus, buscando os esclarecimentos para essas questões que lhe afligia, que lhe angustiava, de modo muito forte, mas muito forte mesmo. E Humberto de Campos é muito feliz quando ele relata a situação de Pedro, né, mostrando, depois que Pedro expõe os seus receios e vacilações para Jesus, ele observou, olha, é ele que relata, hein? Humberto de Campos pega o relato dele. Então, depois que ele colocou para Jesus toda a sua queixa, toda a sua angústia, o que ele estava enfrentando, Jesus o fitou, sem surpresa, quer dizer, olhou para ele compadecidamente, misericordiosamente, como se tivesse ali pleno conhecimento de suas emoções. O mestre lhe demonstrou isso. E após, eu digo que é a receptividade de Jesus para esse momento de Pedro. Após essa recepção, né, em seguida a esse momento, Pedro vai colocar para o mestre suas observações. Mas Jesus coloca para Simão Pedro e para quem quer que seja ensinamentos valiosos na condução da vida. Quando, com desvelado carinho, né, aí é onde entra a misericórdia de Jesus, onde entra o seu princípio fundamental da sua doutrina, que é a lei de amor. E ele, com todo carinho, ele diz para Simão Pedro, olha, questiona Simão Pedro com perguntas mesmo. E ele, então, vira para Pedro e diz, poderíamos, acaso, perguntar a idade de nosso pai? Olha, ele já mostrando para Pedro que Pedro não deveria estar tão preocupado com o ímpeto dos mais moços, a inexperiência dos mais moços. Já começa a acalmar Pedro aí. Em seguida, vai o mestre e diz, e se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? Olha que pergunta marcante, olha que pergunta aguçada. Então, Jesus aí, diante destas colocações, Jesus
vai desenvolver uma analogia sobre a velhice em relação à vida física e à vida espiritual. E ele oferece a Pedro algo que repercute profundamente. E essa analogia do mestre, ela é tão perfeita e tão atual, se nós analisarmos, nós vamos nos encontrar, nós estamos vivendo. Por isso é que o Cristo é o modelo para a humanidade. Porque os seus ensinos são as verdades vindas de Deus. Os seus ensinos subsidiam a organização, subsidiam a orientação das instituições sociais, políticas, religiosas. E as instituições que pautam sobre esta diretriz são as instituições como a casa construída sobre a rocha, onde a tempestade do momento irá soprar, mas não irá lhe derribar. E é aquilo que nós estamos assistindo. O que nós estamos assistindo são movimentos da criatura humana no presente instante, se alicerçando na areia e as suas edificações ruindo cada vez mais ao primeiro sopro do vento que sopra com a abundância e com a permissão do seu equilíbrio. Então, Jesus vem fazer uma analogia importantíssima sobre a velhice em relação à vida física e à vida espiritual. Ele afirma, então, para Pedro, de que a vida, afirma para Pedro, e que serve, olha, vamos buscar para nós, veja que isso serve para todos nós, no momento atual. É por isso que nós precisamos buscar a doutrina espírita como recursos, como um recurso, aliás, melhor dizendo, como um recurso natural para a semeadura da vida de forma prática. Quando nós pegamos esses ensinos que o mestre nos apresenta e colocamos à luz da existência, à luz da questão da criatura humana, nós vamos constatar a oportunidade da renovação das nossas consciências. E aí é onde o mestre, então, afirma para Pedro. Olha como ele afirma. Olha o que ele diz a Pedro e serve para todos nós. A vida, na sua expressão terrestre e espiritual, é como uma árvore grandiosa, com características peculiares, diferentes, que se interagem. Uma árvore grandiosa, com características diferentes que se interagem. Então, esta árvore grandiosa, ela está na expressão terrestre e está na expressão espiritual. As diferenças são as circunstâncias que cercam as dimensões. Aí ele mostra, na vida terrestre, a infância é a sua ramagem verdejante dentro para esta árvore. Na vida terrestre, a infância. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. Muito bem. Aí ele mostra a Pedro a sua importância na condição de velho.
A velhice, Pedro, é o fruto da experiência e da sabedoria. Fortalece Pedro ainda mais e lhe dá responsabilidade. Como suscita a responsabilidade nos idosos do momento atual. Assim como está chamando a atenção dos mais jovens para as suas atenções com as criaturas que lhe cercam. E aí ele explica a Pedro que as ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol e flores que caem ao primeiro sopro da primavera. Assim é esta árvore grandiosa na vida terrestre. Porém, o fruto é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. Por que o fruto é essa bênção do Todo-Poderoso? As outras partes desta árvore não é bênção do Pai Todo-Poderoso? São, mas estão susceptíveis aos seus respectivos desenvolvimentos. Mas o fruto, ele já é o quê? A conclusão. Não é? Que a mocidade, a infância, está lá, olha, como a ramagem verdejante. A ramagem verdejante. Que, se o sol bater de modo cáustico, ela não segue para lugar nenhum. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas, mas corre o risco de caírem com o sopro da primavera. Mas o fruto, porém, ele já ultrapassou todos esses momentos. Então, ele está marcado aí pela experiência. Né? Ele está marcado aí pela condição de poder refletir em uma dimensão mais própria, mais abrangente, mais cuidadosa. E ele explicou ainda, né, nessa analogia sobre a velhice e a relação da vida física e a vida espiritual, ele explica com muita propriedade que a ramagem é uma esperança. A flor, uma promessa. Porém, o fruto é a realização. E diz que só o fruto é que contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. Minha gente, olha como Jesus modificou o contexto de Pedro nas suas elucubrações que ele tinha de estado deprimente, de estado deplorável pela sua condição de vida de idade avançada. Olha como Cristo mostrou a Pedro o seu significado e a sua importância em saber encarar as circunstâncias de vida, os momentos em que nós ocupamos na caminhada da existência. Esses ensinos fizeram com que Pedro meditasse profundamente, pessoal. E o mestre continuou com a sua analogia esclarecedora, afirmando que a árvore grandiosa do mundo espiritual tem como diferença em relação à árvore grandiosa do mundo terrestre, ou seja, da vida física, o seguinte aspecto. No mundo espiritual, as ramagens e as flores não morrem nunca, marchando sempre para o fruto da edificação. Veja como isso é significativo. Veja como ele transforma o pequeno entendimento de Pedro na avenida alargada da compreensão da grandeza de Deus. Ele vai
E diz mais ainda para Pedro, em face da grandeza da vida espírita, a existência humana, é isso que nós precisamos estar atentos, é uma hora de aprendizado no caminho infinito do tempo. Ou seja, esse momento que nós estamos aqui vivendo é um aprendizado. É um aprendizado rápido, fúgido, e que nós precisamos estar sabendo aproveitar esta grande lição. Porque essa hora minúscula encerra o que existe no todo. E assim o mestre passa para Pedro uma compreensão em que mostra a velhice como uma meta do espírito. E isso Pedro percebe. Percebe tanto que ele vira para o mestre e lhe faz a seguinte pergunta, né? Diante de tantos desses ensinamentos, ele se emociona profundamente e interroga a Jesus da seguinte forma: então, Senhor, de qualquer modo, a velhice é a meta do espírito? Agora, ouçam, senhores idosos, senhores em caminhada na vida física e que estão aí se achando aniquilados, imprestáveis, enferrujados, das mais variadas formas, ouçam o que Jesus falou. Quando Pedro lhe pergunta, então, Senhor, de qualquer modo, a velhice é a meta do espírito? E Jesus lhe respondeu, não a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, mas da experiência que edifica o amor e a sabedoria. Que tal? Isso toca mais forte ainda em Pedro. Acrescentou ainda para Pedro que devemos recordar o símbolo da árvore, a árvore da grandeza da vida, para reconhecer que o fruto perfeito é a frescura da ramagem e a beleza da flor, encerrando o conteúdo divino do mel e da semente. Olha o fruto. Olha a velhice sendo este fruto. Simão, diante desta repercussão trazida por Jesus, Simão diz ao mestre, a verdade, Senhor, é que me sinto depauperado, envelhecido. E aí é onde ele coloca que por esse estado que ele se sentia, ele tinha uma preocupação de não poder resistir aos esforços que a alma teria que se obrigar na semeadura da doutrina de Jesus. Então, ele achava que era muita responsabilidade receber esta dádiva do trabalho divino, e ele, então, assim, se coloca dessa forma, e Jesus lhe contradiz da seguinte forma. Lhe contradiz dentro do esclarecimento, para o esclarecimento, lhe contradiz mostrando a importância do esforço de uma ação conjunta, que ele se sentia depauperado, envelhecido para essa responsabilidade, mas Jesus mostra o seguinte, que a sua experiência, a sua vivência, a sua determinação, seu compromisso com a causa divina seria ali, olha, compartilhado. E aí ele mostra a importância do esforço de uma ação conjunta. É o que nós precisamos estar olhando dentro da vida.
Vamos olhar a importância do esforço de todos nós por uma ação conjunta digna. E nós não teremos fracos nem fortes, onde todas as forças irão se ajudar, onde as experiências irão se adequar, e sairá a obra digna e edificante. E Jesus nos apresenta isso quando nos fala da importância do esforço de uma ação conjunta. Quando o mestre, com uma serenidade enérgica, nos apresenta a importância de todos na luta, no desempenho, na tarefa, quando ele diz: Simão, achas que os moços de amanhã, senhores moços, senhores idosos, senhores velhos, senhores jovens. Então, olha o que o Cristo disse: Simão, achas que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? E nós perguntamos dentro do processo da vida e obtemos a resposta que não. Se nós estamos aqui hoje, graças a quê? Aos que nos antecederam. Então, os que estão envelhecendo hoje, né, estão aí semeando para os que estão chegando. Poderia a árvore viver sem raiz? Não vai viver. A alma sem Deus também não vive. Tem muitos aí afastados de Deus, mas o princípio divino está lá de modo latente, sem ele perceber. E Jesus aí vai mais adiante e diz a Pedro: lembra-te da tua parte de esforço e não te preocupes com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. E é o que nós precisamos fazer, a nossa parte, nesse momento de tanta turbulência que está envolvendo aí as sociedades. Vamos fazer a nossa parte, que a obra é de Deus. E triste do homem que esteja pensando em subverter a ordem para atender os seus anseios menores e promíscuos. Não vão a lugar nenhum, minha gente. Não vão a lugar nenhum. Isso não me preocupa. O que eu preciso é fazer a minha parte com respeito, com dedicação, com abnegação, de respeito ao meu próximo, de respeito às leis da vida. Isso é que vai nos garantir o trabalho edificante. E Jesus mostra isso para Pedro. E diz mais ainda: sobretudo, não ouvideis que a vossa tarefa para a dignidade perfeita de nossas almas deve ser intransferível. Cada um de nós carregamos a nossa bagagem e os nossos compromissos para com Deus. Pensemos nisso, pessoal. Orienta Simão para não se magoar. Olha o Cristo já fazendo a asepsia em Pedro para se ver livre da angústia, do ódio, do rancor, do ressentimento. Então, ele orienta Simão para não se magoar com a palestra dos jovens, os jovens da terra, que são o quê? Criaturas encaminhadas, susceptíveis aos seus enganos e seus erros. E ele diz: a flor no mundo pode ser o princípio do fruto, mas pode também enfeitar o cortejo das ilusões. Olha como isso é forte, pessoal. E aí ele vai nos apresentar a maneira de como lidar com os jovens. Jesus passa para Pedro exatamente este mecanismo. É onde o mestre alerta para Simão de como lidar com os jovens. E ele diz o quê? Quando for, Pedro, cercado pelo burburinho da mocidade, olha,
Olha que advertência fantástica. É o que nós precisamos fazer. Nós estamos encontrando aí uma porção de jovens desvairados, minha gente. Uma porção de jovens autossuficientes, arrogantes, indisciplinados, mal educados. E o que é que nós precisamos fazer para saber lidar com eles? Nos burburinhos desse povo, vamos amar os jovens que revelam trabalho e reflexão. Vamos ter por eles amor, fortalecê-los em seus objetivos. Se eles estão ali revelando trabalho e reflexão, é que querem alguma coisa. Porém, tem aqueles que não querem nada, né? Aí o Cristo fala para Simão da seguinte forma: entretanto, não deixeis de sorrir igualmente para os levianos e inconstantes. É o que nós estamos vendo muito na sociedade atual. Jovens dentro deste padrão. E o Cristo nos explica que são crianças que pedem cuidados. E é o que eles estão gritando, pessoal. Me socorram. Me socorram. E nós estamos assistindo o quê? Há muitos empurrando eles abismo afora. E o Cristo diz que eles estão pedindo socorro, que eles estão exigindo cuidados. E faz a comparação como sendo que abelhas que ainda não sabem fazer o mel. Ao final desse encontro, Jesus recomendou a Simão que tivesse bom ânimo. Tenha bom ânimo, Simão. Tenha bom ânimo. E Pedro, né? Simão Pedro, Zelote, ali ouve aquilo, se refaz. E Jesus, então, lhe pede que ele tenha, assim, bom ânimo. E pede que ele tenha bom ânimo, lhe explicando que um velho sem esperança em Deus é um irmão triste da noite. Olha só. Um velho sem esperança em Deus, pessoal. É um irmão triste da noite. É um irmão que está na obscuridade. É um irmão que não vê qualquer aspecto de salvação dentro da sua ideia. Porque ele está envolvido pelas suas angústias. Ele se torna um velho sem esperança. Um velho só dentro da liquidação do fato da indiferença. E aí Jesus, então, mostra que ele veio trazer ao mundo as claridades de um dia perene. E este momento, né, de Jesus com Simão Pedro vai repercutir de modo tão forte que, após o encontro com Jesus, Simão Pedro indo para casa, ele vai se encontrar com Tiago, filho de Alfeu, que tinha Tiago, filho de Zebedeu, Tiago maior, que era irmão de João Evangelista, e tinha Tiago, filho de Alfeu. Então, quando Pedro sai dali daquele encontro com Jesus, eles indo para casa, ele se encontra com Tiago à beira do lago. Tiago estava à beira do lago, pregando para alguns jovens. E Tiago, quando avistou Pedro, o velho companheiro, o apóstolo mais moço, que Tiago era bem mais moço, não o ofendeu, porém, fez uma pequena alusão à sua idade. Imagina. Era a mania do grupo, né? De falar sempre essa questão dos mais velhos, o que é que eles iam fazer. Então, fez algum comentário para o grupo que ele estava ali pregando sobre essa condição de idade de Simão Pedro. A felicidade é que Simão tinha acabado de estar com Jesus e ouviu todas essas lições.
O fato é que a postura de Tiago não incomodou a Simão. Não incomodou, ao contrário. Ele estava ali o quê? Refeito. Estava ele ali fortalecido pelo que ele tinha ouvido e aprendido com Jesus momentos antes. E ele aí ouviu a abordagem de Tiago, e quando Tiago ficou sozinho, todo mundo foi embora, ele chamou Tiago a sós e falou-lhe com brandura: Tiago, meu irmão, será que o Espírito tem idade? Ele já estava passando o quê? Os ensinos que ele recebeu de Jesus. Ensinos esses de fundamental importância na vida da criatura humana. Ensinos esses que nós precisamos adquirir para podermos instalar o antídoto contra a tantos desmandos que a vida às vezes nos oferece. E ele então se dirige a Tiago com essa brandura, com essa atenção, com esse carisma, com esse apreço, com esse zelo. Acrescenta ainda mais a Tiago, dizendo: um rapaz não conseguiria realizar a sua tarefa na terra, Tiago, se não tivesse a precedê-lo as experiências de seus pais. Olha ele tocando no jovem, olha ele mostrando. Isso, para ele fazer, ele precisava ter algo compatível a seu comportamento, que desse esse exemplo do que ele estava falando. O filho de Alfeu, né, Tiago, ali, escutou-lhe as observações, e escutou-lhe com muito respeito, porque o velho amigo, o velho discípulo, tinha bagagem para isso, pela sua conduta, pelo seu exemplo. Por isso é que nós precisamos, antes de tudo, aplicar aquilo que vamos exercer para com alguém em nós mesmos. Eu tenho visto tanta gente se dizendo religioso, que é professante disso, professante daquilo, censurando pessoas publicamente, depois dizendo que quer o bem dessas pessoas. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Isso é hipocrisia. E aí é onde nós vamos ver ali o quê? O filho de Alfeu escuta as observações de Pedro, observações singelas, e reconheceu que eram ditas com uma fraternidade tão pura que não lhe chegavam a ferir nem de leve o coração. Ou seja, ele não se sentia repreendido, ele não se sentia censurado, ele se sentia edificado. Estava ali Simão colocando em prática o que tinha acabado de aprender com o mestre. E aí é onde nós vamos ver, né, o título da nossa exposição de hoje. Diante de todos esses relatos, que encontramos a sabedoria do reino de Deus. Sabedoria essa que vai, ainda dentro deste texto, passar pelo crivo magnífico, né, da percepção de Simão Pedro quando ele teve um sonho com Jesus. Um sonho glorioso. Depois dele ter essa conversa com Tiago, filho de Alfeu, quando foi à tarde, ele participou de uma pregação de Jesus à beira do lago, onde tinha mulheres, e ele
toma conta de duas crianças que tinham se perdido, tinham saído da companhia das mães e estavam se dirigindo para o mar, e Pedro vai lá, ampara as crianças e depois entrega à mãe. Mas quando é à noite, ele deita, dorme, tem um sonho com Jesus magnífico, um sonho glorioso para a sua alma simples. E esse sonho é tão marcante que na manhã seguinte, imediata, antes do seu trabalho, ele vai e procura Jesus, beijando-lhe a fímbria humilde da túnica, exclamou jubilosamente para o mestre: Mestre, agora vos compreendo. Porque no sonho ele passou por todos aqueles momentos e Jesus no sonho lhe agradecia. E Jesus não presenciou. Então não foi sonho. Não foi sonho. Foram fatos registrados na transcendência da alma, porque Jesus ali lhe agradecia no sonho o que ele tinha feito por Tiago, filho de Alfeu, pelas duas crianças que ele retirou da água acomedidamente e tomou conta durante a explanação do Cristo. Agradeceu no sonho, lhe abraçou de modo afetuoso, de modo tão esplendoroso, e que ele disse que em seguida via a humanidade passando diante de Jesus e que ele entendia ali qual era a sua missão. E ele então vem e no dia seguinte procura o mestre e diz: Mestre, agora vos compreendo. Jesus contemplou com amor e respondeu: Em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. É isso que nós precisamos, pessoal. Vamos ser de Deus, porque nós estamos nos afastando de Deus com as nossas atitudes levianas, preconceituosas, indignas, de tanto cometer o desatino contra o nosso próximo e contra a vida. Aí está o nosso trabalho, aí está o material para nós fazermos as nossas reflexões e colocarmos em nossas vidas como uma caminhada salutar de candeia iluminando essa jornada magnífica que é a oportunidade da vida física. Que as bênçãos de Deus e que o amor do Cristo nos ampare agora e sempre. Passar do outono que as flores caem, as árvores soltam folhas e as folhas perecem no chão. Então, quando o inverno chega, a vida parece esperar a noite escura que não termina para o sol raiar. Parece que a vida se despede sem querer voltar. Assim são os dias de dores, frios, tristes, sem cores. Mas vai passar, eu sei que vai passar, e o sol vai trazer de novo o calor e o brilho das cores que fará brotar nos campos brotos de novas flores. Vamos vencer, mas vai passar.
sorrir.